E aí, gente, beleza? Bora para mais uma questão aqui. Considere no plano cartesiano a circunferência lambda tangente à bissetriz dos quadrantes ímpares no ponto A11. Sabendo que a reta t dada por x menos y mais 4 igual a zero tangencia lambda no ponto B, marque a opção correta. Aí ele diz, a soma das coordenadas de B é igual a 3, o ponto tal é exterior a lambda e tudo mais. Casanova, por que tem essa reta, esse segmento de reta desenhado aleatoriamente? Espera. Então, ele falou de duas retas, basicamente. A primeira foi a bissetriz dos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro. A bissetriz dos quadrantes ímpares é a equação y igual a x, mais simples possível. E a reta t, se a gente reescrevê-la de um jeito mais bonito, a gente obtém que y é igual a x mais 4. Ou seja, está bem na nossa cara que essas retas são paralelas. Uma é a bissetriz dos quadrantes ímpares e outra está próxima, é paralela. E é basicamente esse desenho aqui, ó. Para isso que estava isso aí. Vocês já vão entender de verdade por quê. Mas basicamente isso. Essa reta verde, ela é a reta bissetriz dos quadrantes ímpares e a azul é a reta t. E por que tem esse segmento aí ligando essas duas retas? Porque justamente ele fala de uma circunferência que tangencia a bissetriz no ponto A11. Se vocês repararem, esse ponto aqui marcado na reta verde é justamente o ponto 11. Então a circunferência tangencia esse ponto na reta. E além disso, como a circunferência está inserida entre essas duas retas, tangenciando as duas, esse segmento que eu fiz aí nada mais é do que um segmento perpendicular às duas retas, que vai nos dar o diâmetro dessa circunferência. Porque, veja bem, a circunferência tangencia as duas retas. E ela tangencia a reta verde nesse ponto. Quando você tem um ponto de tangência e você pega dele até o raio, você tem um segmento de 90 graus com a reta tangente. Então, esse segmento aqui, ele faz 90 graus com a reta tangente. E ele passa pelo raio. Logo, quando ele continua, ele vai bater no outro ponto de tangência, também fazendo 90 graus. Porque esses pontos de tangência são diametralmente opostos, porque as retas são paralelas. Então, basicamente, esse segmento aqui é o diâmetro da sua circunferência. E, justamente, tendo esse diâmetro, você consegue enxergar não só o raio, mas o centro também. Porque o centro vai estar no meio desse diâmetro. Dá até para ver que é o ponto 0,2 ali. Então, na realidade, você consegue tudo. Então, por parte. O centro de lambda é o ponto 0,2. É o ponto bem no meio desse segmento. O diâmetro do lambda nada mais é do que a distância entre os dois pontos. O ponto A e o ponto B. Que é esse ponto 1,1 e esse ponto menos 1,3. A distância entre esses pontos é aquela fórmula de x1 menos x2, né? x1 menos x2 ao quadrado, raiz de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Que nos dá, se você fizer essa conta, claro, nos dá 2 raiz de 2 como resposta, tá? Basicamente, aqui dá 2 ao quadrado, que é 4. Aqui dá 2 ao quadrado, dá menos 2 ao quadrado, que é 4 também. Então fica a raiz de 8, que é 2 raiz de 2. Esse é o diâmetro. O raio é metade, raiz de 2. Então, a equação de lambda vai ser x menos 0, que é o x do centro, mais ao quadrado, mais y menos 2, que é o y do centro, ao quadrado também, igual a 2, que é o raiz de 2 ao quadrado. É o raio ao quadrado. Tudo bem? Então essa é a equação da sua circunferência. Com a equação, com esse desenho maravilhoso, você tem uma boa noção do que está acontecendo no seu problema. Você já pode se aventurar pelas opções. Mas, como eu já sei o que falam as opções, eu fiz uma outra figura um pouco já mais trabalhada, que é essa daqui. Que é basicamente o seguinte, vamos analisar as opções. Letra
a soma das coordenadas de B é igual a 3. Bom, não. A soma das coordenadas de B ele é o ponto menos 1, 3. Então a soma dessas coordenadas vai dar 2. Letra A está fora. Letra B. O ponto menos 1, 2 é exterior à lambda. Ele é interior. Dá para ver aqui o ponto menos 1, 2, ele está dentro da circunferência. Ah, mas você só consegue ver isso pelo desenho. Não. Eu sei que o B é o ponto menos 1, 3. Eu sei que o ponto 0, 2, ele é o centro da circunferência. Eu sei o raio da minha circunferência. Então, o cara que está na mesma altura, que está distante 1 do centro, se o raio é raiz de 2, ele vai estar interior à circunferência. Entende o que eu quero dizer? Na dúvida, você pode simplesmente pegar esse ponto, fazer a distância dele até o centro, a fórmula mesmo. Você vai achar que a distância é 1, e sendo 1, ela é inferior ao raio. Se ela é inferior ao raio, ele está dentro da sua circunferência. Tudo bem? Daí, a letra C eu vou deixar para analisar depois. E a letra D fala a bissetriz dos quadrantes pares é exterior à lambda. Ela não é exterior porque, na verdade, ela é tangente. Aí você fala assim, mas Casanova, como é que você consegue visualizar isso sem ter o desenho e tudo mais? Bom, vamos lá. A gente sabe que a circunferência é tangente à bissetriz dos quadrantes ímpares. E a gente sabe que o centro da circunferência está no eixo y. Então, a circunferência é simétrica em relação ao eixo y. E justamente a bissetriz dos quadrantes pares é a assimétrica da bissetriz dos quadrantes ímpares em relação ao eixo y. Então, tem toda uma simetria que gera uma outra tangência nessa circunferência, entende? Se a circunferência ela é simétrica em relação ao eixo y e ela é tangente a uma reta, que no caso é a bissetriz dos quadrantes ímpares, a simétrica dessa reta também vai ser tangente à sua circunferência, entende? Então eu não precisava necessariamente do desenho para saber isso. Claro que o desenho ajuda, mas eu sei que vocês falam comigo, Casanova, mas eu não tenho GeoGebra na hora da prova. Eu sei que não. É só um recurso para vocês visualizarem melhor. Mas eu estou dizendo para vocês, não, você não precisa disso, do desenho muito bem feito, para perceber que essa reta vai ser tangente. Tudo bem? No caso, vai ser tangente até no ponto menos 1, 1, tá? Que era um outro jeito de você enxergar isso. Mas enfim. E aí, basicamente, só sobra pra gente letra C. E por que de fato é letra C? Porque ela fala que o ponto de lambda mais próximo da origem é o ponto 0, 2 menos raiz de 2. Bom, o ponto mais próximo da origem, dado que o centro da sua circunferência está no eixo y, ela vai gerar dois pontos de encontro com o eixo y. O ponto mais próximo do centro vai ser o ponto que você está procurando. Não tem ponto mais próximo do que ele, que está no eixo y. E justamente quando você joga x igual a 0 nessa fórmula aqui, você gera dois resultados. 2 menos raiz de 2 e 2 mais raiz de 2. O 2 menos está aqui, o 2 mais está aqui. Esse é o ponto mais distante, esse é o ponto mais próximo. Então, de fato, é a letra C. É a resposta que a gente está procurando. Tá bom? Então, eu sei, o desenho ajuda muito. Eu sei que vocês não vão ter, mas você não precisava ter o desenho muito bem feito para perceber isso tudo que eu falei. Tá? Foi só um jeito de auxiliar vocês. Tudo bem? Então, espero que eu tenha me explicado bem, que vocês tenham entendido. E, bem, é isso. Finalizamos metade da prova. Vamos continuar.